Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula, onde a gente vai trabalhar com o Entity Framework, né? O que seria então o nosso amigo Entity Framework? Ele é uma biblioteca que trabalha numa camada ali entre a sua aplicação e o banco de dados. Então é uma ferramenta, uma biblioteca excelente para fazer todo o controle da base de dados. E isso ela consegue fazer através da própria aplicação, dos teus módulos, como você vincula e estrutura o teu projeto. Você não precisa se preocupar com a base de dados, porque a Entity Framework vai fazer toda a parte complexa aí para você. Você vai ter os comandos ali para inserir dados, excluir, alterar, listar, e quem vai executar esses SQLs lá no banco de dados é o Entity Framework. Então aqui, seguindo a estrutura dela, você tem aqui a sua aplicação, o seu projeto que vai estar rodando. Ali no meio dele vai ter a Entity Framework. Então a sua aplicação vai enviar comandos de inserção, conforme a entidade que você utilizar, a tabela, enfim. Vai enviar esses comandos para a Entity Framework. A Entity Framework vai se encarregar de trabalhar aqui com a sua base de dados, tá? Seja fazer uma consulta, uma inserção, edição, exclusão, enfim, tudo que você faz com a base de dados, a Entity Framework vai fazer para você. E o legal de usar a biblioteca é que independe também do banco de dados que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando SQL Server, os comandos na tua aplicação aqui com o Entity Framework vai ser a mesma coisa que se você estivesse utilizando o Postgres, ou que você estivesse utilizando o Oracle, ou que você estivesse utilizando o MySQL e por aí vai. Tá? Então os comandos tratados aqui entre a aplicação e a Entity Framework são os mesmos. O que vai diferenciar a Entity Framework é que vai trabalhar com os dados, SQLs e tudo mais para rodar lá no teu banco, de acordo com o banco de dados que você tem, mas ela já vai gerenciar isso para você. O legal é que a partir dos nossos módulos, a Entity Framework, através do projeto, consegue criar a base de dados, criar as tabelas que a gente vai usar, criar os relacionamentos, chaves primárias, chaves estrangeiras e por aí vai. Então é uma framework excelente que vai te poupar muito tempo na hora de você trabalhar com o teu projeto e a integração com o banco de dados, né? Explicado o que é o Entity Framework, o que a gente vai utilizar nesta aula aqui vai ser o projeto anterior, da aula anterior, né? Que a gente trabalhou com o WF Config. Se você não tem o projeto aí, na descrição aí do vídeo você tem o link para baixá-lo. Também vou disponibilizar o link ali da aula anterior para que você veja como construir esse projeto até essa parte aqui, né? E o que a gente vai montar nesse projeto aqui no WF Config. Conforme vocês podem ver aqui, a gente tem o projeto. Nós criamos aqui uma classe chamada conexão para fazer a conexão com o banco de dados e criamos uma classe aqui, estado_db, que é para a gente fazer as rotinas de CRUD lá no banco de dados, né? A integração com o banco. Então aqui nessa classe aqui, a gente tem um método que lista todos os estados. Pode ver que é gerado aqui o SQL, é feito todo o comando, a extração dos dados, as conversões aqui. Tem mais para baixo aqui, tem um método para incluir um estado, mais para baixo tem para alterar um estado e daí tem também para excluir um estado. Ou seja, tem um método aqui, CRUD, utilizando essa classe aqui e ela vai integrar lá com a base de dados financeiro, que foi criada também, e faz a manipulação desses dados, né? Esse web service ele estava simples, com algumas rotas, trabalhando principalmente com a parte de recursos aí para a entidade de estado, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar ele para utilizar Entity Framework. Então essa parte aqui com a conexão, a parte com estado_db, isso daqui tudo vai sair do nosso projeto, não vai existir mais. O que vai existir vai ser toda a implementação com o Entity Framework e o Entity Framework que vai fazer essas rotinas para a gente. Então a gente vai ter aqui o nosso estado controller, que é onde a gente tem as nossas rotas, né? O que a gente vai modificar nessas rotas em vez dele acessar o estado_db, que era a classe que tem as rotinas de banco de dados,
o controlador agora aqui vai acessar as opções disponíveis no Entity Framework para a gente trabalhar com a entidade de estado, né? Então nós vamos adaptar esse projeto aqui para utilizar, em vez de acesso diretamente a dados, aí é um banco de dados, a gente vai utilizar então o Entity Framework. Uma outra coisa aqui, nós vamos utilizar então o Entity Framework com o PostgreSQL, né? Na aula passada anterior a gente já utilizou o Postgres também como banco de dados. Nessa aula a gente também vai utilizar e eu vou ensinar vocês como integrar então o Entity Framework com o Postgres, né? Mas poderia ser com SQL Server, poderia ser com Oracle, MySQL, não tem problema. O Entity Framework tem suporte a todos eles, tá? O que vocês vão precisar nessa aula, então, vocês vão ter que ter o PostgreSQL instalado, vão precisar do PGAdmin. Como eu falei na descrição, tem o link também da aula anterior, vocês podem ir lá e olhar. Se não, vocês baixem o projeto lá, abram o projeto e sigam a partir dali, mas façam a instalação do PostgreSQL e também do PGAdmin, que é o gerenciador que a gente vai estar manipulando os dados do Postgres, né? Então é necessário que você já tenha o Postgres instalado e um manipulador ali do Postgres como o PGAdmin aí como interface, né? Que a gente vai utilizar junto com o Visual Studio, o nosso projeto wconfig, que a gente acabou criando na aula anterior. O que a gente vai precisar fazer primeiramente aí no nosso projeto? A gente tem que fazer a instalação da biblioteca do Entity Framework, né? Isso a gente vai fazer através do gerenciador de pacotes do Nugget. Então a gente vai entrar nesse gerenciador de pacotes do Nugget e a gente vai instalar essas três opções aqui, ó. A primeira, que é a biblioteca principal do Entity Framework Core. A segunda aqui, ó, que é o Design e o Tools, porque a gente vai trabalhar com migrations aqui dentro do nosso projeto. Então precisa dessas outras duas bibliotecas aqui também. Então para a gente trabalhar a gente precisa dessas três aqui, tá certo? A gente vai fazer essa instalação então agora já, modelando e estruturando com o gerenciador de pacotes do Nugget. Voltamos aqui no nosso projeto então. Primeira coisa que nós temos que fazer é essa instalação. Então vocês vão vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes do Nugget, gerenciar pacotes do Nugget para a solução. Ele já vai abrir aqui na abazinha aqui de instalados, né? No nosso projeto aqui já tem instalado aqui o próprio Postgres. Tem também uma biblioteca aqui, Swashbuckle, que seria do Swagger, né? Uma biblioteca para automaticamente criar documentação do web service para a gente. Não vou entrar em detalhes dele, né? Não é o objetivo desta aula. Mas a gente já tem o NPG-SQL aqui, que é a biblioteca para fazer integração com o banco Postgres, que ele já estava instalado aqui da aula anterior, né? Então nós vamos vir aqui, ó, em procurar, e nós vamos digitar aqui então Entity. Vamos digitar aqui o Entity e ele vai fazer a pesquisa para a gente aqui no repositório do Nugget das opções que tem da biblioteca do Entity. Ó, já apareceu a primeira aqui, ó, essa primeira é uma das que a gente precisa instalar. Então nós já vamos selecionar aqui o Entity Framework Core, vamos marcar aqui que a gente quer instalar no nosso projeto wconfig server e mais embaixo aqui tem a opção de instalar. Lembrando que sempre tem aqui nas versões, eu posso estar selecionando uma ou outra versão, mas o Nugget sempre vai sugerir para a gente instalar a mais recente. Eu sugiro que você use sempre a mais recente e mais instável. Então vamos clicar aqui em instalar. Ele já vai abrir abriu uma janelinha dizendo que ele vai fazer alterações na solução, nosso projeto, nós vamos dar um OK. Depois ele abre uma opção para aceitação de licença, nós vamos aceitar aqui. E ele vai estar aqui fazendo a instalação do primeiro pacote, né? A gente vai precisar instalar mais 2 pacotes, ó. Já está instalado agora aqui, ó. Clicando em cima do Entity Framework aqui. Vamos ver, deixa eu terminar de atualizar aí. Ó. Já está instalado aqui, está marcando aqui com um sinalzinho, ó, se a gente vier aqui na área de instalado, o Entity Framework já está instalado aqui. Voltamos em procurar, mantemos aqui o Entity aqui, né, para pesquisa. Agora o que a gente tem que fazer é
pesquisar a opção do design, ó, encontrei, ele está um pouquinho mais embaixo, então vou selecionar ele aqui também. O design também está marcado com fim, vou vir aqui e vou mandar instalar também. Ele já vai informar a alteração que ele vai fazer, vou dar um OK. Tem a questão das licenças, também vou dar um aceitar. Já está terminando de fazer a instalação aí. Instalou. Beleza, está atualizando aí o Nugget. Ó, já está com o sinalzinho aqui de confirmação. Agora eu tenho que procurar a opção Tools. Está aqui a Tools, ó. Então vamos para o nosso terceiro pacote aqui, o Tools. Selecionando o Tools, já selecionando o projeto, mesma coisa, vir aqui em instalar. Vamos dar um OK aqui da alteração que ele vai fazer no projeto, aceitar o contrato de licença. E também já está instalado aqui o Framework Core Tools, né? Além desses 3 pacotes aqui, o que a gente vai precisar instalar também é o NPG-SQL e o Entity Framework do NPG-SQL para PostgreSQL. Então, olhar aqui são as 2 bibliotecas. NPG-SQL a gente já tem, né? Que a gente vai precisar instalar também é esse daqui para fazer a integração entre o Entity e o NPG-SQL para o Postgres, né? Como a gente está trabalhando com o Postgres, seria isso. Se não, você utilizaria aqui o Entity Framework referente ao banco de dados que você estivesse utilizando, o Oracle, MySQL. O SQL Server não precisa, ele já vem nativo com o Entity Framework, né? A ferramenta da Microsoft. Então você não precisa instalar, só com o Entity Framework você já tem as opções. Nesse caso aqui a gente precisa das 2 bibliotecas, o NPG-SQL para fazer a conexão com o Postgres e o Entity Framework PostgreSQL aqui para fazer a integração entre o Entity e o NPG-SQL, tá certo? Voltamos aqui então no nosso projeto. Então vamos aqui ó, em procurar agora aqui, vou tirar o Entity, vou digitar aqui NPG-SQL. Já está fazendo a procura aqui para a gente. Ó, e o NPG-SQL já está instalado, ó, que ele já tem o símbolozinho de confirmação em verdinho aqui. Eu tenho que instalar também o Entity Framework PostgreSQL aqui. Marcado a opção, selecionado o projeto, vamos vir aqui, instalar. Já vai dar a mensagem da alteração da solução, vamos dar um OK. E aí já vai estar instalado também a biblioteca do Entity Framework para o PostgreSQL. Ó, já está confirmado aqui. Ó. Se eu vier aqui em instalado agora, né? Apesar que o NPG-SQL está informando aqui na caixinha de pesquisa, ele só vai pesquisar as opções instaladas do NPG-SQL. Ó. Mas se eu tirar fora agora aqui, né? Ele vai carregar todos os pacotes que já tem aqui instalado. Então tá ali, ó, o Entity Framework, a opção do Design, a opção do Tools. Mais para baixo tem o NPG-SQL e o NPG-SQL Entity Framework com o Postgres e o Swashbuckle que já tinha do Swagger, né? Ok, já temos então as nossas bibliotecas instaladas, que era o que a gente precisava para conseguir integrar o nosso projeto aí com a Entity Framework, né? Seguindo a nossa estrutura agora aqui, o que a gente precisa fazer? Uma coisa importante aqui dentro do projeto é a gente criar o nosso contexto de banco de dados. Aqui eu chamo de configuração do DB-Context, porque DB-Context é uma classe principal da Entity Framework que vai fazer o controle de acesso ao nosso banco de dados, né? Então a gente precisa no projeto ter um DB-Context nosso, do nosso próprio projeto, né? E aqui a gente tem que criar então a nossa classe, ó. Nesse exemplo aqui está sendo criada a classe meu DB-Context, que herda de DB-Context, e a gente tem um método aí principal que é necessário para incluir e fazer funcionar essa nossa classe, né? Depois, o que a gente tem que fazer é adicionar o serviço do nosso contexto do banco de dados, que é o nosso DB-Context. A gente tem que adicionar lá na classe Startup do nosso projeto. A gente tem que falar para o nosso projeto que a gente quer utilizar esse contexto de banco de dados aí, né? Então, é 2 coisas que a gente precisa fazer então agora. Uma é criar a classe e a outra adicionar o serviço lá no nosso Startup
.cs, que é a classe que gerencia a inicialização dos recursos de web services, né? A gente tem que dizer para o projeto, olha, queremos usar o contexto do banco de dados. Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso projeto, vamos fechar o Nugget, que agora a gente já tem as bibliotecas que precisam, né? Então nós temos que criar a nossa classe de contexto que vai fazer o acesso à base de dados ali com o Entity Framework. Eu vou fazer o seguinte, uma coisa importante fazer aqui é separar as responsabilidades, né? Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do projeto, eu vou clicar com o botão direito em cima do projeto e vou adicionar uma nova pasta na raiz do projeto aqui, ó. Adicionar nova pasta. O nome dessa pasta eu vou chamar de Data, que é data, né? De dados. Porque conforme vocês forem utilizar até depois a metodologia MVC de um outro projeto totalmente, um aplicativo totalmente web em C# e com ASP.NET, ou for utilizar uma estrutura de web service diretamente com o Entity Framework já incluso na hora de criar o projeto, por padrão se utiliza uma pasta chamada Data para guardar as informações dos contextos do banco de dados. Então por isso que eu estou criando aqui essa pasta Data para fazer essa separação. E agora aqui dentro da pasta Data eu vou criar então a minha classe de contexto, né? Então vou clicar com o botão direito aqui, em cima de Data, adicionar, classe, e aqui eu vou chamar de contexto, eu vou chamar com o nome do meu projeto e DB Context. É isso que eu vou estar fazendo, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, wconfig-server DB Context. Por que eu estou fazendo isso? Eu coloquei o nome do meu projeto aqui porque a gente pode ter mais de um contexto de banco de dados. Muitas vezes você pode querer, num mesmo projeto, fazer consultas ou fazer integração com mais de um banco de dados. Então o ideal é que cada banco de dados tenha o seu contexto. Nesse caso aqui eu estou usando o wconfig-server como nome e dbcontext, né, para dizer qual é a classe, para especificar que é da minha própria aplicação, né, que a minha aplicação vai gerenciar o meu banco de dados financeiro ali. Mas eu poderia estar fazendo uma consulta com outro banco de dados, uma integração com esse mesmo projeto. Daí eu colocaria o nome específico daquele outro projeto lá, como dbcontext, aqui eu consigo fazer uma separação e trabalhar com mais de um banco de dados, tá? Então nesse caso eu vou chamar de wconfig-server dbcontext, que é o próprio nome do nosso projeto, tá? E assim é um padrão também que é usado. Se você fosse criar o web service todo gerenciado pelo Visual Studio, é assim que ele criaria também o contexto de banco de dados para você com o próprio nome da aplicação, tá? Do nosso projeto. Então vamos colocar ali wconfig-server dbcontext. Vamos dar um adicionar. Ele já vai estar criando a classe aqui para gente. Ó, criou a classe. Claro que para mim utilizar recursos de um contexto de banco de dados, o que eu tenho que fazer? Essa minha classe aqui, ó, eu tenho que colocar a herança de dbcontext. Ela tem que herdar as características dessa classe de contexto de banco de dados, que é do Entity Framework. Claro que eu criei a classe aqui, ele não vai estar reconhecendo. Então eu tenho que vir aqui e adicionar o using aqui do Entity Framework, dizendo que a gente quer utilizar uma classe de contexto de banco de dados. Ó, então ele já apareceu a opção aqui do using, ó, vou dizer que eu quero usar o Entity Framework, vamos selecionar aqui, e agora ele já vai estar reconhecendo no código aqui a classe do dbcontext. Ok. Por padrão, uma classe que herda de dbcontext, a gente tem que criar um método construtor para passar options. Os options são as opções de contexto de banco de dados que depois a gente vai estar trabalhando com os db7 para criar as rotinas. Vocês vão entender melhor quando a gente for vincular uma entidade aí para o Entity Framework da manutenção. Então eu vou ter que criar um método construtor aqui. O método construtor é com o mesmo nome da minha classe, né? Vamos criar o método construtor aqui. E agora, como parâmetro do método construtor, a gente tem que fazer alguns ajustes de acordo com o dbcontext.
Então eu tenho que chamar aqui, ó, db context options. Vamos ter que chamar aqui db context options, esse cara aqui, e eu abro o sinal de menor e maior, e aqui dentro eu vou dizer que tipo que vai ser essas opções de contexto de banco de dados. Nesse caso aqui, eu vou colocar o próprio nome aqui da minha classe, ó, wconfig-server db-context. Eu tenho que colocar esse mesmo nome, porque ele vai ter que utilizar essas opções de acordo com o que tiver declarado dentro dessa minha classe. E aqui então ele vai uma variável chamada options, e aqui vai 2 pontos, que é um tipo de retorno, ó, que a gente chama de base, né? De base options, que é essas opções do options aí também. Tá? Então ele vai dessa maneira a estrutura do nosso código aí. Tá? Ele tem essa específica, essa nomenclatura aí. Né? Depois aqui agora, ó, a gente vai ter os db-sets aqui que a gente chama nessas linhas aqui dentro da nossa classe. Que esses db-set vão ser conforme as entidades que a gente tiver no nosso projeto. No caso a gente vai trabalhar com estado, a gente vai ter um db-set para estado aqui. E esses options aqui que são para carregar essas opções de db-set aqui. Eles vão carregar junto no método construtor. E aí sempre quando a gente precisar trabalhar com banco de dados em alguma outra parte do nosso projeto, a gente vai chamar esse contexto aqui de banco de dados e vai chamar as opções ali que tem, que vão ser as entidades ali para a gente fazer os CRUDs, né? A gente vai ver mais em detalhes. Agora, por enquanto, o que a gente precisa agora é isso, que a gente vai ter dentro do nosso contexto de banco de dados, né? E a gente tem que fazer o vínculo dele, então, como serviço lá na nossa classe Startup. Então, eu vou vir aqui na minha classe Startup, eu vou abrir ela aqui, né? E aqui dentro eu tenho que encontrar o método aqui, ó, configure service, que é onde a gente configura os serviços que a gente quer utilizar. E aqui depois do Swagger, ó, eu vou chamar aqui, ó, os services.add. No add, na opção aqui do add, a gente vai chamar o add db context, ó. Essa opção aqui, ó, dizendo que a gente quer utilizar um serviço de contexto de banco de dados. Aí eu tenho que colocar o sinal de menor e maior e informar qual é o contexto que a gente quer usar. Então, no caso, o nosso w com fim server db context, que é o nome da nossa classe que a gente acabou de criar, né? Claro que aqui dentro do startup ele não vai estar reconhecendo, ó, então a gente tem que vir aqui e adicionar aqui o using da classe lá onde tem a pasta data, que vai ter a nossa classe de contexto do banco de dados lá. Então vou selecionar ela aqui. Aí ele já vai estar reconhecendo agora a nossa classe de contexto. Aqui a gente coloca entre parênteses, né? Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Eu só vou pular uma linha porque a gente vai ter que passar parâmetros aqui para esse método, né? Então eu vou só dar um enter aqui, ó. Vamos colocar aqui até pertinho, né? Ficar identado o código, mas vocês podem escrever tudo numa mesma linha, não tem problema nenhum, tá? Eu vou colocar aqui separado que fica melhor de vocês visualizarem aí no vídeo. Então eu tenho aqui o service, estou adicionando o serviço ali, né? Agora eu tenho que chamar a opção de options, né? Porque dentro do contexto de banco de dados, a gente tem a opção do options, que é aquilo que a gente configurou no método construtor do nosso contexto lá, do wconfig-server. Então eu vou chamar aqui, ó, options, vou colocar uma arrow function, dizendo que eu quero utilizar agora esse objeto, e vou colocar aqui, ó, options.use. Aqui eu tenho que informar qual tipo de banco de dados que eu quero utilizar. No caso, como a gente vai utilizar o Postgres, a gente está utilizando através da biblioteca NPGSQL. Então eu tenho que colocar aqui que eu quero utilizar o NPGSQL, ó, use NPGSQL. Claro que ele não vai estar reconhecendo aqui a opção do NPGSQL, né? A gente vai ter que adicionar também um use aqui para ele conseguir identificar e utilizar essa opção aqui. Se de repente eu estivesse utilizando o SQL Server, eu colocarei aqui use SQL Server. Ele já tem nativo do Entity Framework, né? Então a gente não precisa se preocupar. Mas nesse caso aqui,
com o NPG-SQL a gente tem que adicionar. Então eu vou clicar aqui na lâmpada e vou colocar aqui que eu quero usar o Entity Framework ali e quero utilizar a opção do NPG-SQL. Ok. Agora aqui eu coloco o parênteses, né? E aqui dentro agora eu coloco a minha URL de conexão com o banco de dados, né? Então eu poderia vir aqui e colocar como texto a URL toda, mas o que a gente vai fazer? A gente já vai deixar esse projeto ele mais inteligente, né? E preparado para usar independente de ambiente. Então o que nós vamos criar aqui? Nós vamos fazer uma chamada através da interface configuration para acessar o conteúdo dos app settings, lá dos JSON que a gente tem de configuração do projeto. Então a gente vai conseguir, através da configuration, acessar a URL de conexão com o banco de dados. Eu poderia já passar ela aqui, só que ela ficaria estática, né? Agora, para ela ficar dinâmica, para a gente não precisar compilar o projeto de novo para usar quando mudou um servidor, quando mudou um usuário, uma senha, a gente vai deixar configurados no App Settings. Então aqui no nosso projeto, ó, nós já temos 3 opções aqui, ó, de App Settings, né? Eu poderia vir aqui e colocar a opção direto no App Settings JSON, que é o principal. Mas se eu fizer isso e tiver no ambiente de desenvolvimento, ele vai ter que ter os mesmos dados de servidores. Se eu tiver no ambiente de produção, vai ter que ter os mesmos dados também. De teste, vai ter que ter os mesmos dados também. Então o legal é eu colocar essa minha URL de conexão para cada uma das opções aqui, ó, dos App Settings de acordo com o ambiente que eu estou trabalhando. Então eu vou abrir aqui primeiro o App Settings de desenvolvimento e vou criar a URL de conexão aqui. Então aqui já tem uma estrutura de um login, né? Então eu vou criar mais um objeto aqui, ó, vou colocar uma vírgula e aqui eu vou colocar a minha opção de conexão, né, com o banco de dados. Eu tenho que colocar um nome aqui, ó, do campo igualzinho como está aqui, tá, gente? Ó, Connection Strings. O nome tem que ser igualzinho aqui. Para quê? Porque daí através do configuration eu vou chamar um método getConnectionStrings, ele vai procurar esse nome aqui dentro do meu app settings para ver se ele encontra, para daí ele captar a URL de conexão. Então vou colocar aqui, ó, 2 pontos e vamos colocar aqui como objeto. Lembrando que a gente pode ter mais de uma URL de conexão com o banco de dados, né? O nosso projeto pode acessar vários bancos de dados. Então, por isso que esse Connection Strings aqui seria um objeto que dentro dele eu posso ter mais atributos, mais campos, né? Nesse caso a gente só tem um, então nós vamos colocar aqui, ó, vamos chamar de wconfig server context. Vamos chamar o nome da classe inteira ali, pode ser dbContext, dizendo que aqui vai conter a URL de conexão para esse meu contexto aí, né? E aqui dentro agora eu coloco a URL de conexão, ó. Onde que a gente já tem a URL de conexão pronta do nosso projeto? Eu já tenho aqui, ó. Então se eu chamar aqui a minha classe conexão, ó, eu já tenho a minha URL aqui. Vou copiar ela aqui. Deixa eu vir copiar ela inteira aqui. Dá um Ctrl C aqui. Vou voltar agora lá no App Settings e vou colar aqui, ó, né? Então aqui é onde a gente vai ter a nossa URL de conexão, né? Então lá dentro do Startup, a gente vai usar o Configuration para chamar o Connection Strings e a gente vai passar a chave do valor que a gente quer. No caso, a gente vai passar esse nome aqui específico, né, lá para ele. E aí, passando a chave, ele vai pegar o valor que seria a nossa própria URL aqui. Caso eu tivesse mais de um banco de dados para conectar, aqui eu teria outro, ó. Simplesmente era copiar o valor aqui, né? Coloco, separo com vírgula, chamo aqui de outro contexto, né? Vamos colocar aqui, ó, outra base, por exemplo, dbContext, e aqui eu colocaria o servidor, o usuário, a porta, enfim, dessa outra base. Então, com isso, nas Connection Strings aqui, a gente pode colocar uma URL de conexão para cada base de dados que a gente for utilizar. E isso a gente consegue chamar para o nosso contexto lá, tá? Nesse caso, a gente só tem uma, então não vou colocar nada não. Só vou colocar essa daqui. Só vou copiar o nome dela como eu coloquei aqui. O nome tem que ser certinho aqui, tanto o Connection Strings aqui, como esse nome agora, eu tenho que colocar ele direitinho.
e com esse mesmo nome que eu informei aqui, eu tenho que usar lá no Startup, ó. Então eu vou voltar lá no Startup CS, e aqui dentro agora eu tenho que passar para ele essa conexão, né? Essa URL. Mas eu não vou fazer manualmente aqui, né? Eu vou fazer em forma utilizando e acessando o App Settings lá. Então aqui dentro eu vou chamar aqui, ó, a minha interface, que é Configuration. Opa, Configuration, ó. Ah, onde é que existe esse cara aqui, ó? Existe mais para cima aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma interface aqui, ó. Inclusive no método construtor ele pega a informação e armazena nessa interface aqui. Com isso, através dele, eu consigo acessar essas opções dos App Settings aqui. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui embaixo agora. Opa, deixa eu voltar lá para o Startup. Volte lá, querido. Vamos lá. Aqui é onde eu vou conseguir passar. Então eu passo configuration, ponto. Aí eu tenho um método, ó, get connection strings, é esse camaradinha aqui. E aqui dentro agora eu passo a chave dentro lá do meu App Settings que indica a minha URL. E aqui eu vou colocar, então, Ctrl V, o wf-config server db context, que é como a gente criou. Se a gente vier aqui no develop, né, tá aqui o nome. Então a gente tem que colocar o nome dessa chave aqui, porque através do nome da chave ele vai conseguir pegar o valor dela, que é a URL de conexão, ó. Então ele vai estar aqui dentro. Certo? Não preciso colocar ponto e vírgula aqui, porque o ponto e vírgula já está aqui, né? Isso tudo é dentro de um mesmo método daqui. Então, só lembrando, configuration, eu consigo acessar os app settings aqui e através do connection string pegar a chave e pegar a URL do banco de dados. Isso aqui é legal, porque depois de compilado o projeto, se eu quero mudar os dados de conexão com o banco de dados, eu venho direto no app settings desse daqui e faço a alteração e ele vai sair funcionando, né? Agora o que a gente vai ter que fazer? Ó, a mesma conexão aqui, ó, vou copiar desde a vírgula aqui, eu vou colocar para minhas outras opções aqui de ambiente. Ó. Vou vir aqui no Production e também vou colar aqui. Ó, né? Apesar que ele vai estar com os mesmos dados aqui, mas beleza, quando ele estiver em produção, eu venho aqui e coloco os dados específicos da base de dados de produção. Né? Mesma coisa eu vou fazer com o staging aqui, ó, que é de teste, ó. Vou colocar os dados aqui também, né? Salvar aqui agora. Aí eu tenho uma URL de conexão aqui para cada ambiente. Como é que ele sabe que eu estou no ambiente de teste? Porque eu estou rodando aqui no Visual Studio. Então ele sabe que o ambiente aqui é de desenvolvimento, aliás, né? Então ele vai procurar essa connection strings aqui dentro do developer. Ele vai pegar. Se eu tiver lá o meu projeto estiver rodando no ambiente de teste, ele vai vir aqui e vai pegar o que está dentro do staging. Se ele estiver lá em produção, ele vai vir aqui e vai pegar o que tiver em production. Ah, então, com isso a gente consegue separar e a gente não precisa estar compilando o projeto com outros dados conforme o banco de dados que ele vai acessar. A aplicação vai ser a mesma, só tem o App Settings para informar isso daí. Vou dar um salvar aqui em todo o nosso projeto. Vinculado ao nosso contexto aqui, né, da parte de base de dados, o que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou acessar aqui o pgadmin e vou excluir a base de dados financeiro que a gente tem ali, porque a ideia é que ele crie automaticamente pela nossa aplicação. Ou seja, a Entity Framework vai controlar toda a nossa base de dados. Ela vai controlar a criação da base de dados, a criação das tabelas, os vínculos de chave estrangeira e tudo mais, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no nosso amigo financeiro e vou dar um drop nela, tá? Caso você, se você instalou o Postgres agora, instalou o pgadmin, para você daí, beleza, você vai estar sem a base de dados financeira. Mas para quem já fez a aula anterior, vocês podem excluir que o nosso projeto vai se encarregar de criar as tabelas aqui de novo, né? E qualquer coisa, você também tem um backup aí da base de dados das aulas anteriores, qualquer coisa você volta ao backup. Então eu não tenho mais a base financeira aqui agora, ó. Beleza, show de bola. Voltamos aqui para o nosso projeto então. Seguindo agora aqui a nossa estrutura aqui, ó, o que a gente precisa fazer? Ó? Já criamos a nossa configuração no App Settings. Agora a gente tem que fazer um trabalho que é configurar as nossas classes para indicar as chaves primárias que vai ter nas nossas classes, né? E os relacionamentos que vão ter nas nossas classes. E isso a gente faz através de annotation.
Então é através delas que o Entity Framework vai saber como criar as nossas tabelas, conforme os atributos que a gente tem nas classes, e qual campo vai ser chave primária da tabela, e como que vão ser os campos de chave estrangeira com o relacionamento entre as tabelas, tá? Então é isso que a gente precisa fazer, ó, essas annotation aqui que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, nesse exemplo de cidade, ó, eu estou dizendo que o key aqui, ó, o código vai ser a chave para a cidade, né? E aqui embaixo a gente tem um campo aqui, ó, estado sigla, seguindo sempre a entidade e o atributo. Esse daqui ele vai utilizar para fazer o relacionamento entre as tabelas lá no banco de dados, né? E aqui eu consigo relacionar com o Entity Framework souber que tem um relacionamento entre cidade e estado através desse atributo aqui, ó. Tá? Então isso daqui ele não vai gravar um objeto de estado lá no banco de dados, simplesmente é para avisar o Entity Framework aqui que tem um relacionamento entre cidade e estado. Então vamos preparar a nossa classe. Vamos preparar a primeira classe de estado ali, depois a gente trabalha com a cidade ali para vocês verem como é que fica. Vamos voltar aqui para o config server, né? E vamos adequar as nossas classes, né? Podem ver que o estado DB e o conexão nós não vamos precisar mais deles, mas vamos deixar para excluir eles mais para o final aqui da aula, tá? Então eu vou acessar aqui a minha classe de estado e aqui agora usando a annotation, ó, antes aqui do campo de sigla, eu vou colocar uma annotation, eu uso através de colchetes, ó, e coloco o key aqui, ó. O K aqui é em letra maiúscula, tá, gente? Ele não vai estar reconhecendo, porque a gente tem que adicionar o using ali dizendo que a gente quer utilizar a biblioteca de annotation. Ó. Então vou clicar aqui na lâmpada e vou colocar aqui que eu quero usar data annotations. Ó. Aí ele já vai reconhecer o key aqui, ó. Lembrando que o K é em letra maiúscula. Agora, e com isso eu estou dizendo para o Entity Framework, olha Entity Framework, a nossa sigla aqui, ó, vai ser o campo-chave para a entidade de estado. Então com isso ele vai saber na hora de criar a tabela lá e vai vincular isso daí para a gente. Tá? Vou salvar aqui agora. Beleza, bonitinho. Depois a gente vai criar a classe de cidade. Primeiro eu vou ensinar vocês daí a utilizar a parte de migrations, né? E a gente vai fazer isso com a tabela de estado e depois a gente cria a tabela de cidade. Vocês vão ver que o nosso banco de dados vai se moldando de acordo com conforme for evoluindo o nosso projeto, né? Isso aqui é legal. Já vou explicar para vocês. Bom, já fizemos agora aqui para o estado indicando que ele é chave. Não tenho nenhuma outra opção para fazer aqui, porque o estado ele é sozinho, né? Quem vai se relacionar com o estado vai ser o cidade, seguindo o nosso projeto de exemplo aí do controle financeiro. Então não tem nenhuma outra entidade que eu vou usar algum campo dentro do estado. Fora a cidade. Cidade ele vai usar o vínculo com o estado, eu vou precisar lá. No caso do estado é só isso, então eu só preciso indicar aqui qual é a chave primária do meu campo. A annotation tem algumas funcionalidades a mais, tá? Como vai ser esse campo, que tamanho que ele vai ter, se ele é obrigatório ou se ele não é. Tem todos esses dados a gente consegue fazer por annotation. Mas isso eu vou deixar para uma outra aula que vai ter um pouco mais de tempo, né? O foco aqui é a gente já poder utilizar o Entity Framework, tá ok? Então, utilizamos aqui, adequamos a nossa classe de estado. Agora, o que a gente vai ter que fazer é indicar para o nosso contexto que a gente quer utilizar os recursos de estado. E é através aqui, ó, desses DB7 que a gente indica para o nosso contexto, né? Informando um DB7, ó, dizendo qual é o modelo que ele vai usar, no caso estado, e esse outro nome de estado aqui vai ser o nome que ele vai usar dentro do projeto quando a gente precisar fazer um CRUD de estado, chamar as rotinas de banco de dados, e como vai ser o nome da tabela lá no banco de dados. Vai ser esse camarada aqui, tá? Então, beleza, vamos fazer isso. Vamos adequar o nosso contexto lá agora. Ó. Vou chamar aqui o dbContext. Ele já está aberto aqui, senão vocês abram ele. Ó. E logo depois do nosso método construtor aqui, a gente tem que criar os nossos dbsets. Então vamos colocar aqui, ó, public db, dá um contra espaço aqui, ó, db7, é esse cara aqui. Agora, em sinal de menor e maior, eu tenho que dizer qual é o model que eu quero utilizar para criar esse CRUD aqui do banco de dados. Então, no caso aqui, ó, estado. Claro que ele não vai estar reconhecendo o estado, né, porque ele está em outro pacote. Então, a gente tem que vir aqui na lâmpada e colocar o using lá da pasta models, né. Beleza, agora ele já reconheceu.
E agora eu tenho que dar um nome, como ele vai tratar isso dentro aqui do nosso projeto e também como ele vai criar o nome da tabela. Eu vou chamar de estado mesmo, tá? Alguns costumam colocar no plural aí, vocês vão ver muito no plural, às vezes até um nome diferente. Eu gosto de colocar o mesmo nome da entidade, que fica mais fácil aí de entender e trabalhar, tá? Mas vocês fiquem à vontade, esse nome aqui pode ser o nome que vocês desejarem, tá? Beleza, já está como nome agora de estado, já tem o nosso DB7, né? Já está preparado, a nossa classe também. Vamos ver o próximo passo agora que a gente vai ter que ajustar. O próximo passo, ó, é a gente trabalhar com as migration. A gente cria, quando a gente precisa fazer uma manutenção no banco de dados, que a gente faz uma mudança dentro do nosso projeto, principalmente nos nossos models, a gente tem que gerar uma migration. O que é essa migration? Essa migration vai conter os comandos em SQL que vai rodar lá dentro do nosso banco de dados, adequando a nossa base, tá? Adequando as tabelas, os campos, os relacionamentos e tudo mais. Então a gente usa o comando add migration aqui. Opa, deixa eu voltar. Add migration, e eu dou um nome para migration, como eu quero. Esse nome é só para eu conseguir identificar a migration, né? E depois eu tenho um comando update database para mim efetivamente fazer a atualização e alterar o nosso banco de dados de acordo com aquela migration. Então as migrations elas sempre vão ser também em ordem sequencial, cronológica, né? Por que isso? Para que eu não tenha, para que o meu banco de dados sempre esteja íntegro e com as alterações de acordo conforme elas foram realizadas, né? Eu não posso, por exemplo, querer criar uma tabela de cidades sem eu já ter, colocando os relacionamentos com o estado, sem eu já ter a tabela de estado, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, até no exemplo? Nós vamos criar a primeira tabela de estado. Nada me impede de criar várias tabelas ao mesmo tempo, não tem problema. Só que o importante é quando você faz algum ajuste, esses ajustes eles vão ter que ser em ordem cronológica para o teu banco de dados se tornar íntegro, né? E essas migrations aí, quando você mandar executar o teu projeto lá em produção com essas alterações, ele vai se basear nas migrations para atualizar o banco de dados que o teu cliente lá está utilizando. Então é assim que funciona, é importante ter essa ordem cronológica. Esse nome aqui é só um nome para você conseguir identificar a migration. Ela vai ter uma numeração com data, hora e uma sequência de tempo ali para colocar ela como única e para que tenha essa ordem cronológica também. Então o que a gente vai precisar fazer é adicionar essa migration aí, né? E fazer o update da base de dados, ó. Então onde que a gente faz isso agora, né? A gente faz através do console, tá, gente? Então nós viemos aqui, ó, ferramentas, gerenciador de pacotes do Nugget, a gente tem esse cara aqui, ó, console de gerenciador de pacotes. Então vocês vão selecionar essa opção. Ele vai abrir essa janelinha aqui, é como se fosse um prompt, né? Então ele traz aqui, ó, o PM, que seria de Package Manager, né? Ou seja, gerenciador de pacotes, e é tipo um console. Então aqui a gente que dá os comandos para criar as opções, né? Então eu vou dar o primeiro comando aqui, ó, add-migration, e vou dar um nome para essa migration. Eu vou chamar aqui, ó, de inicial, tá? Porque é a primeira que a gente está gerando. Depois a gente coloca um nome específico do que a gente está alterando. Então eu vou dar um enter aqui agora nele. Toda vez que eu vou adicionar uma migration, ele vai fazer um build do teu projeto para garantir que o teu projeto não tenha erro. Se o teu projeto estiver com erro, você vai ter que corrigir o erro primeiro, para depois vir aqui e adicionar a migration, tá? Então o teu projeto tem que estar direitinho, compilando bonitinho, para que a migration seja gerada. Vamos aguardar mais um tempinho aí. Ó, ele já deu um build success, agora ele vai começar a criar as migrations. Olha só, ele acabou de criar a migration, ó. Então ele já disse aqui, se a gente quiser remover a migration, a gente vai usar o comando remove-migration e dar o nome dela ali e a gente consegue remover. Ele criou a migration, se vocês perceberem aqui, ele criou uma pasta chamada migration, isso é padrão, então aqui quando ele vai estar guardando as migrations, né? Notem que ele colocou o nome aqui, ó, Kadata e um número stamp aqui, né, de sequência, então ele nunca vai ter uma migration com o mesmo numeração e sempre vai ser sequencial, e ele coloca também o nome que a gente deu para facilitar e a gente encontrar essa migration.
E dentro dela, olha só que legal, ele tem a estrutura que o Entity Framework vai rodar de SQL lá dentro da base de dados. Ó. Então ele tem uma opção de up, que é de criação, né? Então ele está dizendo aqui, ó, create table, qual table ele vai criar, qual tabela? O name aqui, ó, tá estado, e aqui ele coloca as columns, as colunas, ó, sigla, né, colocando como texto, que era a opção de string, e olha só que legal, como a gente colocou o key lá para sigla, aqui ele já vai declarar uma primary key, um índice de chave primária, indicando que a chave primária vai ser o campo sigla. E aqui em DAO ele tem a opção de dropar a tabela, né? Caso a gente precisar. Tá certo? Então ele acaba criando uma estrutura que o Entity Framework vai rodar de SQL e vai fazer essas mudanças, essas alterações lá no nosso banco de dados. E aqui ele guarda um outro arquivo, ó, que ele chama o Model Snapshot. Ó. Se a gente abrir esse cara, ele é como se ele tirasse um print da estrutura de como estava a estrutura dos nossos modelos. E aqui é onde ele está dizendo para a gente que o model de estado ele tinha essa estrutura aqui. Ó. Então ele guarda sempre isso para ele conseguir se basear e quando tiver alteração no nosso projeto ele vai saber o que foi alterado. Quando a gente mandar gerar uma migration, ele já vai gerar com essas alterações. Então, por isso que ele guarda como estava o estado anterior dos objetos antes de a gente alterar eles. Então, se eu for lá e fazer uma modificação no estado, gerar uma nova migration, ele olha aqui como é que estava, vê como é que ficou o novo e vai gerar o script para fazer a manutenção no banco de acordo com essas alterações. Isso aqui é o bacana de migration, né? Mas beleza, muito bonito, muito lindo. Mas e agora como é que fica para o nosso banco de dados? Então a gente vai vir aqui ó, e vai dar um update do database. Ó. Então update, tracinho, database, e nós vamos dar um enter. Aqui ele vai fazer um build de novo no nosso projeto. Se der certo o build, aí ele vai se conectar com o banco de dados de acordo com a URL de conexão lá, né? Importante, caso ele dê alguma falha, ele pode dar uma mensagem de erro aqui, mas se de repente não criou a base de dados agora para você e ele não criou a tabela de estado, você tem que dar uma verificadinha nas configurações da URL, da string de conexão lá. Ó. Então aqui ele deu um sucesso, ó, done. Se eu vier agora no meu PG admin aqui, ó, vou colocar aqui, dar um refresh. Vamos ver, ó, já está aqui o financeiro, ele criou automaticamente para mim a base de dados, porque ele viu que não tinha, né? E agora vamos abrir aqui o financeiro, se a gente vier aqui no esquemas agora, vamos abrir ele aqui, vamos ver aqui a tabela, ó. Nós temos duas tabelas, ó, tem a de estado, né? Se a gente abrir agora aqui, deixa eu só selecionar ela aqui, vou ter os campos aqui, ó, as colunas, ó, sigla e nome, né? Clicar aqui em estado, eu posso vir aqui no grid, claro que ele acabou de criar a tabela, então não vai ter nenhum dado cadastrado, a gente ainda vai cadastrar, né? Mas só para vocês verem a estrutura aí da tabela de estado. Ó, então ele já gerou, ele fez um select de estado, ó, primary key já é a sigla, né? Tá ali os dois campos, né? E uma coisa bacana aqui, ó, vocês podem ver que tem uma outra tabela, ó, EF Migration History. Do Entity Framework Migration History. Isso daqui, se vocês exibirem aqui, vamos abrir um grid dela, ele guarda quais as migration ele já rodou de instruções aí dentro do banco de dados. Ó, já está terminando de executar aqui. Então essa tabela aqui de Migration History é para a própria aplicação saber quais as migration ele já rodou no banco de dados, que ele precisa muitas vezes fazer a manutenção. Então, conforme as migration que tem na aplicação, ele olha aqui nessa tabela e verifica que está aqui. Aqui não tiver, ele vai mandar rodar e vai rodar lá em sequência, e conforme ele for processando as migration, ele vai gravando nessa tabela aqui, e aí a aplicação consegue identificar como é que está o banco de dados, né? É uma forma de controle do Entity Framework dessa maneira. Então tá ali, ó, migration que a gente acabou de ter criado lá, tá? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Agora o que a gente vai fazer? Como a gente já usou a parte da migration, né? A gente vai criar a classe aqui de cidade
só para a gente ver, gerando uma nova migration, ela já fazendo a integração aí com a tabela de estado também, né? E vocês vão ver que o banco de dados ele acaba ficando íntegro e tudo direitinho, tá? Então vamos vir aqui, temos aqui na nossa pasta aqui models, nós vamos vir aqui, vamos criar uma nova classe, então vamos chamar a classe aqui de cidade, vou colocar aqui, ó, cidade, aqui, beleza. Vamos criar os campos aqui de cidade, então, ó, ele vai ser public, vai ser int, nós vamos chamar aqui, ó, de código, vamos colocar um get e um set, aqui, vamos colocar aqui public string nome, get e set, e vamos colocar agora aqui, ó. Aqui eu vou colocar agora um campo para fazer integração com o estado. Até aí o nome vamos colocar com letra maiúscula, é isso aí. Seguir um padrão. Public string, eu tenho que colocar agora um campo que ele vai fazer um vínculo que ele vai utilizar principalmente lá no banco de dados, com a tabela de estado. Então eu vou chamar aqui, ó, estado e sigla. Eu sempre chamo o nome da entidade e depois o nome do atributo que é campo-chave dessa entidade. No caso de estado ali é o sigla. Vamos colocar aqui um get e um set. E agora para o Entity Framework saber que cidade tem um relacionamento com estado, a gente vai criar mais um atributo aqui, ó, que vai ser do tipo estado. Nós vamos chamar de nome estado também, ó. Vamos colocar o get e o set. Dessa maneira aqui o Entity Framework vai saber que a gente quer fazer um vínculo e uma interação entre cidade e estado. Então vou colocar aqui, ó, como comentário, ó, relacionamento Entity Framework, tá? Só para vocês saberem que esse daqui é simplesmente o Entity Framework saber que tem um relacionamento entre cidade e estado. Agora eu tenho que trabalhar com as minhas migrations, né? Então já vou adicionar a primeira aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, como key, né? Lembrando o K é maiúsculo. E vamos adicionar o using aqui das annotations, né? Vamos vir aqui na lâmpada e adicionar o using de annotation. Uma outra coisa que a gente vai fazer, como esse daqui é um campo de inteiro, né? A gente vai criar uma outra annotation aqui também, ó, para informar que esse campo código aqui ele tem que ser um campo sequencial, tá? E esse campo sequencial, daí quem vai controlar vai ser o próprio Entity Framework com uma constraint ali e uma sequence dentro do próprio banco de dados também, tá? Então é isso que a gente vai fazer com esse camarada aqui. Aqui a gente vai colocar a annotation para que o código seja gerado de forma sequencial e o Entity Framework controla isso aí. Então a annotation que a gente vai adicionar aqui, ó, é o database generated. E aqui dentro, entre parênteses, a gente vai colocar o database generated option.identity. Ele não vai estar reconhecendo porque a gente tem que adicionar o using aqui também para esse tipo de annotation aqui, tá? Ó, então vamos vir aqui e adicionar, ó, data annotation schema. Aí ele já vai reconhecer as duas opções. E isso daqui é um comando dizendo para ele, olha, faça o controle sequencial de IDs aí para esse campo código aqui. Então é isso que ele vai fazer e vai controlar. Ó. Então cidade agora, ó, já está preparada para a gente utilizar, né? Então agora como é que a gente faz para criar então a tabela de cidade aí? A gente tem que gerar uma nova migration. Como é que a gente faz isso? Vindo aqui no gerenciador de pacotes, né? No console. Porém, ele não vai gerar a migration se a gente não informar que a gente quer usar a cidade lá no contexto. Então, antes de gerar a migration, a gente tem que vir aqui no nosso contexto de banco de dados e colocar um db set aqui, ó, igual ao estado, ó. Public db
set do tipo aqui cidade, vamos colocar o nome também de cidade, get set. Ó, vamos salvar. Agora sim, estando o db7 aqui dentro do nosso contexto, agora a gente pode vir aqui no console e rodar o processo. Ó. Então vamos aqui, ó, add-migration. Eu vou dar um nome aqui, ó, de cidade, que é só o que eu fiz de alteração aqui, né? Foi criar a entidade cidade, ó. Vou dar um enter. Ele vai fazer um build. Assim que ele terminar o build, ele vai rodar e criar a migration também. Deu sucesso no build e gerou a migration. Ó. Já abriu a migration aqui pra gente. Ó. Aqui na pasta, no gerenciador de soluções, ó, já está a cidade. Pode ver que é em ordem cronológica, né? E se a gente verificar aqui o que ele fez, ó. Tá criando a tabela aqui de cidade, criando as colunas aqui, ó, código, nome, estado, sigla. Aqui ele vai gerar automaticamente a identificação para a coluna lá no banco, né? A chave primária aqui vai ser o código. Fora aqui, ó, chave estrangeira, ó, ele está gerando uma constraint aqui, ó, cidade, estado, sigla, dizendo que a coluna estado, sigla vai estar relacionada com a tabela estado e com a coluna sigla lá da tabela de estado. Ó. Então, gerando até os índices aqui e depois tem o DAO aqui dropando a tabela de cidade. Ó. Agora a gente vai fazer um update do database, né? Uma coisa legal que eu não falei antes ali, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, update, tracinho, database, é colocar um espaço, colocar um traço verbose. Para que serve essa palavra aí? Ele vai te mostrar em log ali a rotina passo a passo do que ele está fazendo. Ó. Então vou dar aqui um update database, traço verbose, ó, e daí ele vai colocando o log e vai dizendo tudo que ele vai estar fazendo. Ó. Então você consegue acompanhar e visualizar tudo que ele está implementando e inserindo de dados aí. Ó, acabou de fazer. Será que acabou de fazer e criou mesmo a cidade? Ó, vamos voltar aqui no nosso banco de dados. Vou clicar aqui em Tables, dar um refresh, ó. Tá ali, ó, cidade, tá aqui a cidade, bonitinha. Vamos ver se tem os campos aqui, as colunas de cidade, ó. Tem, ó, código, nome e estado, ó. Clicar aqui em cidade, vier aqui no grid. Vamos esperar ele abrir aí. Ó, tá aí a estrutura de cidade, ó. Código com PK, o estado, sigla, o nome. Então, criou a tabela já pra gente, né? Legal, né? Isso aqui é bacana aí do Entity Framework. Então, agora, quem vai controlar o teu banco de dados vai ser a tua Entity Framework. Agora, o próximo passo é a gente adequar o nosso controlador lá para usar o Entity Framework e não usar mais a classe estado.db, né? Antes aqui, o que a gente precisa fazer agora? Ó? A gente vai fazer as operações de CRUD lá. Então agora a gente precisa ter uma informação de contexto, chamar o nosso contexto de banco de dados, ponto a entidade que a gente quer utilizar e usar as ações que a gente quer realizar. Add para incluir, remove para remover, update para alterar, list para listar. Né? Então são as ações, é assim que funciona. E como é que a gente vai usar? Ó? Então, por exemplo, lá no estado controller, a gente vai ter que adicionar um atributo para a classe do tipo do nosso contexto. Temos que criar um método construtor aqui e passar o contexto aqui para a gente usar nesse atributo aí, que ele vai herdar lá do startup.cs, quando ele precisar usar o controlador. Então ele vai vir de lá e essa variável é para a gente conseguir usar os dados do nosso contexto aqui dentro em qualquer parte da classe. Ó. Então vamos estruturar isso daí. Voltando então aqui no nosso projeto, nós vamos abrir aqui o estado controller, né? E agora aqui, ó, em cima da nossa classe, nós vamos precisar aqui criar aquela variável que nós vamos usar no construtor do nosso contexto, né? Então, ó, private read only w com fim server db context. Ele não vai reconhecer aqui, né, porque está dentro de outra pasta.
Então nós temos que vir aqui e adicionar aqui o using do pacote data, lá da pasta data. Ó. Daí ele já vai reconhecer. Aqui nós vamos colocar o underline, vamos chamar de contexto, porque esse da underline é um padrão de ser utilizado, tá? Quando a gente usa uma variável que ela é privada e é read only, por que read only? Ela não vai ter alteração nela, ela vai receber os dados lá via método construtor, e a gente vai simplesmente chamar os métodos e utilizar, ela não vai ser modificada. E usando o underline aqui é um padrão usado aqui dentro do C Sharp, para tu saber que esse é um objeto que vai vir de uma outra classe lá. Então por isso que usa assim o underline, tá? Então vamos colocar aqui, ó, public. Aliás, uma coisa legal para você aprender aqui, nós precisamos criar um método construtor aqui da classe estado controller, colocando esses dados, esse atributo como parâmetro, né? Uma coisa que vocês podem fazer, ó, clicar com o botão direito aqui, vir na opção aqui de ações rápidas ou Ctrl. Eu sempre sou ruim de gravar as teclas de atalho, tá? Mas tem sempre umas teclas de atalho para cada isso que a gente vai fazer. Vou vir aqui, ó, gerar construtor. Aqui eu posso selecionar os atributos que eu quero gerar. No caso aqui a gente só tem o contexto, né? Mas se tivesse mais de um aqui a gente poderia selecionar. Vou dar um OK. Ele já vai estar criando o método construtor para a gente. Ó, eu não preciso estar redigitando tudo aqui. Tá? Uma coisa legal para vocês aprenderem. E aqui, ó, se vocês precisarem, não precisa escrever aí não, só para me mostrar. Se precisarem criar alguma outra coisa aqui, por exemplo, né, sei lá, vamos chamar aqui, ó, estado, underline estado, tá? Se vocês têm um atributo e daí vocês querem já adicionar ele aqui no método construtor, como a gente fez no contexto, ó, vocês vierem em cima do atributo aqui, ó, botão direito, mesma coisa, né? Botão direito, ações rápidas. Vocês podem vir aqui, ó, adicionar parâmetro ao estado controle, que é o método construtor. Ó. Clicando aqui, ele automaticamente vai adicionar para vocês lá, tá? Só vou remover aqui porque a gente não vai fazer nada disso com o estado aqui. Mas quando vocês estiverem fazendo implementação que precisarem incluir mais um item aí, vocês podem usar aí a opção das teclas de atalho rápidas aí, né? Beleza. Então, adicionamos aqui ao atributo que a gente precisa, criamos o método construtor que o startup vai passar no método construtor do estado controle, vai passar o objeto do nosso contexto, e aí a gente está mandando receber nesse underline aí. Agora, através desse cara aqui com underline, eu consigo chamar as rotinas, ó. Então, nós já vamos fazer aqui, ó. Essa lista aqui, a gente já pode tirar ela, não é mais usada, né? Tá, era da parte da aula lá, que era só com dados temporários. Agora aqui, ó, em vez de eu chamar aqui o estado DB e o get estados, né? O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu contexto, ponto. O que ele vai trazer de opção? Ele já sugeriu aqui estado. Por que estado? Porque ele sabe que a base do nosso controlador aqui é de estado, então ele já tem. Mais para baixo aqui, se a gente vier, ou mais para cima, aliás, ó, tem o cidade, que são aqueles DB7s que a gente incluiu lá na nossa classe de contexto. Ó. Então eu quero usar os recursos de estado. E agora aqui eu quero fazer um add. Ó. Então vou colocar aqui um add. Ah, um add não, esse aqui é para listar, né? Então estado, e vamos chamar aqui a opção do toList. ToList ele vai criar já em forma de lista, já vai armazenar aqui e já vai ter o retorno. Né? Agora olha só, um comando desse no lugar de todo esse comando aqui do estado DB, ó, todo esse método de getStatus aqui, ó, tudo isso daqui que está sendo feito com essas linharadas toda aqui, a gente fez só numa linha aqui com um comando, né? Então a Entity Framework facilita bastante para a gente. Então já vamos aproveitar e já vamos alterar aqui do método post, ó. O post estado ele passa o objeto, né? Então antes aqui, ó, eu vou chamar aqui ó, o meu contexto ponto estado, né? Ponto add. E aqui eu vou passar, ó, o que ele espera, ó, ele espera
um objeto do tipo estado. Ó. E olha que legal o retorno dele. O retorno dele é um objeto de estado também. Né? Então a gente poderia fazer um retorno desse método aí, o próprio objeto que ele recebeu do estado aqui. Né? Mas o que eu vou fazer? Como o dado aqui é em string, né? E também a gente tem que salvar os dados no banco, esse formato aqui, o que a gente fez nessa linha aqui de adicionar, ele está fazendo uma adição, mas ele não está comitando, ele não está gravando lá no banco. Então, para gravar, a gente tem que chamar o contexto aqui, ponto, save changes. Ó. Agora sim, ele vai estar gravando. Se eu passar o mouse aqui nesse método, ó, o que ele retorna? Ele vai retornar um inteiro. Esse inteiro é um valor entre 0 e 1, aí, dizendo se ele conseguiu gravar os dados ou não. Né? Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, vamos chamar de valor, que vai receber o que retornar desse cara. Aí eu não vou precisar mais desse result aqui. Né? E nesse meu if aqui, deixa eu só diminuir a linha, nesse meu if eu vou verificar esse valor. Ó. Se o valor for maior que 0, quer dizer que ocorreu a inserção lá, né? Se não, quer dizer que não ocorreu, que vai dar um erro ao cadastrar estado. Ó. Vou salvar aqui, já tem a opção de inserir. Aí eu vou precisar fazer a mesma coisa para alterar. Para alterar vai ser praticamente o mesmo, só vai mudar o nome aqui, né? Então eu vou aproveitar e vou copiar essas linhas aqui, ó, até o if. Ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Agora eu vou vir aqui em alterar, ó, e vou alterar essa linha aqui com o if, ó, Ctrl V. E aqui em vez de add, a gente vai usar o update, ó, update estado, né? E vou copiar também isso daqui, vai fazer a mesma coisa, ó, e vou colocar lá para excluir, que a gente tinha o de excluir aqui, o delete, ó. Vou alterar essas duas linhas para essas aqui. E eu tenho pronto já o meu controlador aí, já para usar o CRUD, né? Agora eu tenho a opção... Opa, aqui não é update, desculpa. Tem que colocar um remove, né, gente? Então tem que vir aqui e colocar um remove aqui. Beleza, ó. Vamos salvar. Agora tá o remove, né? O save change sempre vai ter. O legal do save change eu posso fazer alterações em várias entidades aqui antes. E daí o save changes vai salvar tudo numa vez só. Que daí efetivamente vai comitar e vai enviar os dados alterados lá para o banco, né? Vai fazer a alteração no banco, aliás, né? Agora a gente já tem o remove, ó, já tem o update, já tem o post, né? E tem o get que ele vai estar listando, ó. Vamos salvar agora aqui e vamos ver se está funcionando. Vamos compilar agora o nosso projeto e vamos chamar lá no Insomnia, como a gente estava usando o Insomnia, né, nas aulas passadas, vamos continuar usando o Insomnia e vamos rodar para ver se está funcionando agora o nosso web service. Terminando de compilar aí, vamos aguardar. Terminando de carregar aí o nosso projeto. Aí, terminou de carregar o nosso projeto, né? Agora vamos vir aqui no nosso amigo Insomnia, né? Vamos dar um send aqui na listagem de estados. E como a gente acabou de criar a base de dados tudo, ó, tá vazio, né? Vamos vir aqui na opção de incluir agora. Então vamos incluir o Paraná mesmo, ó. Vou dar um send aqui agora para incluir o Paraná. Ó, estado cadastrado com sucesso. Vamos ver. Voltamos agora aqui na lista. Vamos dar um send de volta na lista. E tá ali, né? Paraná agora está cadastrado. Será que tá? Vamos vir aqui no nosso Postgres. Vamos vir aqui na tabela de estado. Vamos dar um refresh aqui. Ó, tá ali o Paraná. Opa, tá funcionando, né? Vamos aproveitar aqui e incluir. Vamos incluir mais um aqui. Vamos incluir aqui o TO, o Tocantins. Aí, ó, vamos mandar um send aqui também. Ó, cadastrou. Vamos vir na lista aqui agora. Dar um send também.
tá ali cadastrado aí, ó, Paraná e Tocantins. Vamos ver agora o alterar, né? Ó, alterar vai alterar para Paraná 2, beleza, vamos ver. Estado alterado, vamos voltar aqui na lista. Dá um send de novo. Ó, Paraná 2, alterou. Vamos ver agora a exclusão. Excluir Tocantins, deixa só o Paraná lá. Não send. E tá ali, excluído. Vamos ver, vamos listar. Agora vai ficar só o Paraná lá, vamos ver. Se dá um send aqui. E tá só o Paraná. Então, funcionou o nosso CRUD, né? Deixa eu fechar agora aqui o Insomnia. Deixa eu fechar aqui, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Podemos parar o projeto aqui. Né? Funcionou o nosso CRUD com a tabela aí de estado funcionando com o Entity Framework. Agora o estado DB e o conexão aqui, ó, a gente não precisa mais. Ó. Vou até excluí-los agora daqui. Ó. Vamos excluir a conexão, dar um OK aqui. E vamos excluir o estado DB. Ó, estado DB agora não precisa mais, porque agora todo o nosso CRUD a gente está fazendo pela Entity Framework. Né? Beleza pura, salvar o nosso projeto. Vamos ver se está compilando aqui. Compilando bonitinho. Fazendo o build. Compilado, viu? Não precisamos mais agora trabalhar com o banco de dados na mão, tá? Então, nesta aula eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e servido de conhecimento aí para vocês, tá? Procurei seguir uma sequência de web service para vocês aprenderem desde lá da primeira aula, terem a noção do conhecimento do web service, uma integração com o banco de dados fazendo tudo na mão e uma integração com o banco de dados agora utilizando o Entity Framework, uma biblioteca para fazer o controle aí da base de dados. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula.